Olá, sejam bem-vindos ao Deep Growth, podcast que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas. Eu sou Gabriel Costa, mineiro, hoje sem a Thay aqui por alguns desafios logísticos, e eu tenho o prazer de entrevistar a Vanessa Amorim, atual diretora de marketing da BR Malls. Vanessa, super obrigado pelo seu tempo, seja bem-vinda. Obrigada, mineiro, eu que agradeço estar aqui, adorei o convite, vai ser um prazer. Boa, vamos lá. Antes de eu começar aqui a te sabatinar, deixa eu agradecer os nossos patrocinadores. A gente tem aqui o Super Coffee, que ajuda a manter a gente super disposto todos os dias da semana e final de semana também, trabalhando. A gente tem a Evino, que é o e-commerce, né, que mais enche a taça dos brasileiros. E a gente também tem o Startup SC, que é um programa de fomento ao empreendedorismo lá do Sebrae de Santa Catarina, que na verdade já virou um programa nacional, né, de tão grande que o negócio está. E um apoio também, aqui tem uma campanha de display rolando aqui da Fala Criativa, que gentilmente cedeu o escritório pra gente gravar. Bom, dito isso, né, Vanessa, eu não vou mentir não, deixa eu te apresentar direito, que na verdade, assim, a Vanessa passou por 3 experiências, ela vai explicar melhor aqui, bem diferentes, né, na Múltiplos, atualmente na BR Malls, mas eu confesso que o que eu estou mais curioso aqui, que a gente vai abordar mais, é que você foi também diretor de marketing do Albert Einstein, né? Do hospital. Não de qualquer hospital, do hospital, né? Mas antes da gente entrar aqui, me conta um pouquinho assim, um pouco da história e trajetória, até para eu entender melhor alguns pontos. Te falo, mas essa curiosidade sobre o Einstein não é exclusividade sua. Então, todo mundo quer saber. Mas, contando um pouquinho aí da trajetória, eu me formei na área técnica. Eu fiz ciência da computação, não fiz marketing. Mesmo? Isso eu já não sabia. Boa. E aí eu fiz marketing depois. Então, eu fiz ciência da computação, comecei a trabalhar na época, enfim, com o precursor do Google Analytics, eu trabalhava com WebTrends na época, foi aí que eu comecei. E aí era muito olhar técnico, né, para o digital. Não tinha esse olhar de negócio naquela época, enfim. Então foi em 99 isso. Aí a gente já está entregando aqui a idade. Você começou com 15 anos? E aí foi muito bacana, porque eu comecei numa empresa que era de tecnologia, era o WebTrends, era o único software na época que tinha no Brasil que fazia audiência, né? Sim. Então, eu trabalhei muito a empresa, foi muito bacana começar por consultoria. Então, vários segmentos, assim, trabalhei na época com entretenimento, então Globo, SBT era cliente, indústria farmacêutica, bancos, então, assim, todos os bancos, trabalhei, enfim, Itaú, Bradesco, na época Unibanco ainda era apartado, Santander, o Banco Real, enfim. Então, foi muito legal essa experiência. E aí, a internet começou a dar dinheiro e as empresas começaram a gastar dinheiro com a internet, né? E aí, foi que eu fui migrando aí para o marketing. E aí, eu saí na época do WebTrends, migrei para a Rede, antiga Redcar. E aí, sempre trabalhando com serviços, sempre trabalhando no B2B. E aí, eu fiquei com vontade de conhecer mais o B2C. Foi quando eu fui para a Múltiplos. Que a gente tinha um projeto da Redcar com a Múltiplos, a Múltiplos, estava nascendo, então era uma startup também. E aí da Múltiplos eu fiquei 6 anos lá, fiquei 5 na Rede, 6 na Múltiplos, fui pro Einstein, fiquei quase 2 anos e meio, e agora BR Malls. E você viu que sem medo de mudar de segmento, né? Totalmente, né? Do mais variado possível. Vamos começar eu quero estressar um pouco mais a história do Einstein, mas vamos começar pela Múltiplos, tanto por uma certa ordem cronológica, quanto por, não sei se você sabe, mas eu tenho uma certa paixão por programa de fidelidade, milha, essas coisas, a ponto de eu ter criado um curso, inclusive, né? E assim, hoje, essa indústria, na verdade, de um modo geral, ela ainda é muito pequena, assim, naquela pequena ela tem um potencial gigante, mas ela ainda é muito de nicho, muito pouca gente... É muito confuso, pouca gente entende realmente, aproveita o negócio. Como que era isso, sei lá, muitos anos atrás, né? Quando estava nascendo. Já era, né? Eu entrei na Múltiplos em 2012. E ela tinha nascido em 2010, quando tinha sido feito o spin-off da TAM. Não era nem Latam ainda. E, assim, 97% dos resgates nessa época era de passagem aérea. Ainda continua muito forte, mas quando eu saí da Múltiplos... Em 2018, já estava 85-15. 85% era passagem, 15% no varejo.
Então, assim, tinha... Eu lembro que quando eu entrei, a gente ainda falava muito fidelidade. Sim, E a gente aham. fez uma pesquisa e viu que, assim, tinha uma dissonância muito grande com fidelidade que as telecoms trouxeram pra gente. Lembra quando a gente tinha programa de fidelidade na telecom? Sim. A gente tinha que pagar e ficar lá 12 meses, não podia sair. Sim, aham. Então, a gente começou a tirar também isso, esse nome fidelidade lá de trás, por conta disso. Então, assim, é difícil. As pessoas falavam, é complicado, Sim. vou levar muito tempo. Exato. Vou ficar um ano pra Vou ganhar ficar um uma ano, batedeira aqui. exato, Aham. ou para fazer um trecho e não conseguir voltar para dentro do Brasil num lugar. Então, assim, um dos desafios era desmistificar, né? E aí dar essa possibilidade do que a gente chamava lá de coalizão. Não é só cartão de crédito, não é só companhia aérea, e tinha um varejo aí no meio disso tudo para dar o corpo que a gente precisava, né? Então, assim, aliava a dissonância que tinha de fidelidade. O cara não queria ficar. Aliava a complexidade, é difícil. E esse estigma que tinha de é muito longo. Muito esforço pra Muito pouca esforço para recompensa. pouca. E aí a gente começou a ver que não necessariamente era questão do valor, era uma diferença entre o valor percebido e o custo da coisa. Então, não necessariamente, quando a gente começou a olhar realmente o comportamento do consumidor lá atrás, que a gente começou a achar, falou, bom, o pulo do gato pode ser aqui. Ao invés da gente ficar incentivando o resgate da passagem para Paris, que realmente está mais longe, Sim. se o cara resgatasse um mixer, um jogo de copos Sim, que era um medidor de pressão de pulso, que é um valor baixo, mas que tem um alto valor percebido para quem recebe, aquela coisa assim, cara, Isso é cheio de de dinheiro. graça. É de graça, É isso. cheio de dinheiro no bolso. Essa é o X da A questão. sensação, né? A sensação. Aí você chega em casa, você não pagou frete nem nada. E aí, ali, com 2.000 pontos, você conseguia resgatar e num tempo mais curto, ou até abaixo de 2.000 pontos. Então, a gente viu assim, cara, quem resgatava, independentemente de ser passagem ou de ser varejo, acumulava 6 vezes mais. Resumindo, né? Tem uma correlação. É porque, assim, no fim das contas, a pessoa só vê valor no programa quando ela resgata. Exato. Antes disso é muito filosófico ainda, né? Muito ideológico e tal. E quando ela resgata, ela pode não. E aí, assim, não precisa ser o maior resgate do mundo. Ela só precisa ter a mínima sensação de felicidade do negócio. E engraçado porque esses dias, deve ter um mês e meio, eu dei uma entrevista para Infomani sobre esse assunto. E aí eu conversei com a jornalista, e a princípio isso é uma conversa de alguns minutinhos. Só que quando eu tô falando disso, parece um pastor pregando o negócio, porque eu gosto muito, porque além de eu ter tido essa sensação muitas vezes, é muito massa quando eu ajudo a pessoa a ter. Então eu gosto. E a menina foi deslumbrada lá também. Ela fez meu curso, ela viu isso, ela viu aquilo. Exatamente por isso. É uma coisinha que você precisa ter, né? Isso em software também é muito comum. Quando a gente fala assim, primeiro você precisa mostrar um pequeno valor que aumenta a retenção. E aí, o que você falou, a proporção é 6 vezes, era isso? As pessoas acumulavam 6 meses em média. Então, assim, 6 vezes mais. 6 vezes mais em média. Então, assim, a partir do primeiro resgate, independentemente do resgate. Então, assim, é gradativo, dá uma cerejinha e depois ela vai atrás Sim. do sonho Sim, de perfeito. Paris, né? E que tinham vários sonhos ali também, né? Então, isso foi muito bacana entender na época de começar a mudar o jogo. Porque quando eu entrei na Múltiplos, era muito para desenvolver esse lado do varejo. Não existia um marketplace ainda de ponto. Sim, Foi o primeiro marketplace de ponto do mundo que a gente acabou colocando. Ah, que legal. Foi suado na época, mas foi... Mas qual que era o seu papel, assim, no fim das contas, Vanessa? Porque oficialmente você era uma executiva de marketing, era isso? Isso. E aí eu tinha a área... Então, assim, era... Mas essas coisas não são só marketing, né? Não, né? Então, assim, era... A área de desenvolvimento comercial na época também estava comigo. Numa parte ali que eu fiquei 6 anos lá. Então, era assim, o que a gente precisa fazer? E aí, não só o que o nosso parceiro quer, né? Então, assim, o que as marcas queriam. Então, a gente estava tentando aliar. Então, a gente tinha o nosso desafio. Era acúmulo, era resgate. Era um planejamento semanal enorme. Então, óbvio que a gente tinha lá o nosso planejamento anual do marketing. E a gente pensava em pontos. Tudo era bilhões de pontos. Não pensava em real. Era engraçado. Então, a gente já pensava em ponto. Obviamente, já fazia esse deparo.
Então, assim, a gente já sabia quantos bilhões de pontos a gente ia ter que buscar de acúmulo e de resgate. E aí a gente ia distribuindo isso pelos parceiros, aéreos, varejo, banco, né, os financeiros e, enfim, outros. Então, assim, planejamento anual, semestral, trimestral, mensal, semanal. Caramba. Então, assim... Me corrija se eu estiver errado, é porque para esse negócio funcionar, na verdade, precisa ter um balanço, né? Entre ponto emitido e resgatado, né? Qualquer desbalanço aí, a coisa não funciona bem, né? Então, a gente tinha... Porque, assim, uma outra coisa que todo mundo perguntava. Cara, ponto não existe. De onde vem o dinheiro? que é? O ponto não é moeda, porque não é regulamentado. Quanto dinheiro. Exato. Mas pelo menos o dinheiro você tem o Banco Central regulamentado e tal. Então o ponto hoje ele não tem uma regulação sobre ele. Então, assim, eram 3 maneiras os 3 sons de receita que a Múltiplos tinha. Uma era o spread. Era essa diferença entre... resgate e acúmulo. O preço que se pagou, o preço que a gente vendeu no acúmulo e o custo que tem no resgate, sei lá, se a pessoa resgata uma geladeira, eu tenho que comprar a geladeira do parceiro. E a gente pagava o mesmo preço de um valor vendido para o consumidor final. Caramba. Ali. Então, era esse spread. Então, era essa diferença, era uma das linhas de receita. E por isso que tinham as safras, enfim, dos pontos, que é esse balanço que você está falando. Sim, exato. Então, tinha época que eu tinha que incentivar mais o acúmulo e tinha época que eu tinha que incentivar mais o resgate. Para a gente ter esse balanço perto do bom ali, do ótimo. O segundo era o que a gente chama de breakage nesse mercado, que é o ponto vencer. Muita gente fala assim, essas empresas querem que o ponto vença. Não, cara, porque se o cara não vê valor e não resgata, ele não vai usar. É que, na verdade, tem um ponto ótimo, né? Era em torno de 17%, mais ou menos, na Múltiplos, na época, de 17%, 16%, e o mercado tinha medo que se a gente incentivasse muito, esse negócio ia desbalancear. Mas não... É igual a Gympass. A Gympass é assim, se a pessoa usa demais, de fato ela... onera. Mas se ela não usa nada, ela dá churn, né? E eu acho que era a mesma lógica, né? Se a pessoa não usa nada, ela não vê valor, ela sai, pronto, parou de acumular, parou de comprar, parou de fazer tudo que pra vocês é importante, né? Exato. E a terceira fonte era o caixa mesmo, a receita financeira, que a gente tinha um caixa bom, então eram as 3 fontes de dinheiro. Então, o marketing tinha que estar muito dentro. Então, assim, o planejamento comercial fazia todo o que a gente precisa no ano e a gente tinha que desdobrar isso em meta. E aí é o que eu falei, meta semanal. E era assim, o banco chegava pra gente e falava assim, vamos fazer uma campanha, uma promoção daqui 2 semanas. Cara, daqui 2 semanas a gente tinha que pôr tudo no ar. Landing page com opt-in, com controle, com campanha de mídia no ar. Então, assim, era muito volume mesmo, né? A gente disparava uns 100 milhões de impactos por mês de e-mail marketing na época. A gente tinha umas 10 campanhas por dia, tudo segmentada. Muita coisa começando manual. Com certeza. Que as pessoas às vezes falam assim, cara, preciso ter a plataforma perfeita, preciso estar redondo. Não. Até porque, né, eu tava falando isso com o meu time semana passada. Você só vai saber o que automatizar, o que segmentar na plataforma show de bola perfeita, cara, depois que você fez e viu que funcionou, certo. né? Exatamente. Exato. Então, quando saí de lá, a gente trabalhava muito junto com o time de CRM. Tinha mais de 40 modelos que já rodavam automatizados, mas a gente começou tudo isso manual. Quando eu entrei na Múltiplos, a gente tinha 10 milhões de clientes. Quando eu saí, tinha 21 milhões. Esses 10 milhões de clientes, a gente começou montando HTML, subindo a base na mão, fazendo cruzamento na mão. Então, era... E, assim, esse foi o desafio do marketing mesmo, entender o que fazia sentido. Porque quando eu entrei, era uma coisa para todo mundo. Os 10 milhões recebiam um e-mail por semana igual. Com tudo. Né? Com tudo. E aí era um catálogo de marca. E não tô nem aí com o comportamento do consumidor. Obviamente, aí a gente começou a olhar, construir um CRM, que tinha um CRM bem... Nossa, animal lá. Depois, né, a gente foi construindo isso e tudo. Então, ficou uma coisa bem automatizada já no final. Mas, assim, tijolinho por tijolinho. Tem que começar, né? E é muito impressionante, porque, sinceramente, olhando de fora, né, eu acho que ainda tá riscando a superfície o negócio, né? Super. Assim, tem um mundo de oportunidade mesmo. Assim, para o consumidor ainda é incipiente, né? Por mais que esse mercado já esteja aí com mais de 10 anos,
Porque a Múltiplos nasceu em 2010, na época. Então, assim, cara, assim, o que é o pulo do gato, né? Tem a passagem, eu sei que a pandemia agora deu uma quebrada, complicou esse mercado, mas é pegar na mão. Assim, é muito foco no educacional. Não adianta, assim... E UX, de um modo geral. E o UX, cara, não me faz pensar, né? Eu li esse livro no comecinho da minha carreira, apesar dele ser mais técnico lá atrás, mas, assim, é uma coisa que eu levo pra mim até hoje. Assim, veste e calça o sapato, mas de verdade. E anda com o sapato de verdade pra você sentir, né? Então, a gente é muito foco nisso, de experiência, testar, criar laboratório de hipótese... enfim, mas... E aí tinha ainda a questão com Latam, né? Por exemplo, o resgate de passagem não era 100% plataforma múltiplos, então a gente acabava sofrendo um pouco disso, né? E sabe que eu acho que essa lógica que eu falei, né, do mercado, a gente ainda está arriscando a superfície. Eu acho que dá para ver isso quando a gente pega, por exemplo, o Melios, que... na prática ele simplesmente simplificou tudo. Ele tira a abstração de ponto, que já é um negócio insuportável mesmo. No fim do dia, se você... Eu falei isso pra jornalista lá. Falei, olha, se você souber o que você está fazendo, puta, você vive os dois juntos, na verdade, e aí tem hora que você fala assim, opa, isso aqui vale mais a pena nisso aqui, opa, não, o Melios agora vale mais a pena nisso, ou outras soluções, tanto faz, Sim. né? Mas de cara é um pouco essa história. Então, quem conseguir, pra mim, realmente simplificar o jogo, tende a se dar realmente muito bem. Agora, o que eu fico me perguntando eu não vejo tanto esforço... Agora eu vou falar como usuário, tá? Talvez tenha um puto esforço interno lá, mas assim, como usuário, eu não vejo um puta esforço das marcas, e aí qualquer um dos programas de recompensa, fidelidade e tal, de educar de verdade. Esse era uma discussão interna que a gente falava assim, qual é o caminho? Porque existem várias pessoas. Aquela racional, que vai pensar como você pensa, que viu disso a oportunidade. E eu também na época. Nossa, eu vou nesse negócio. Meu Deus. Cara, tudo que eu compro, eu penso num tênis, eu falo, bom, onde eu vou comprar um tênis para ganhar ponto e com que... E um pouco do erro cometido, acho que no começo das pessoas, é querer usar de tudo. E aí você não potencializa você vai dividindo exato. muito, você vai de pouquinho, e aí você não dá, você não concentra. Então não adianta também você estar em 15 programas que... Mas isso, de novo, né? É um problema de educação, né? De educação, você tem que ver o seu perfil. As pessoas não sabem disso, exato. Não sabem, então eu acho assim, a gente falava assim, ok, tem o perfil racional e o perfil emocional. No cara que fala, não, eu tenho uma relação emocional, e assim, de onde ele vem? Se é o cara que mais voa, então, eu preciso ensinar para ele que tem o outro lado do varejo que ele não conhece nada. Muita gente não sabe do programa do banco. E era justamente essa sensação de achar dinheiro do bolso. Então, assim, o banco também não está afim de mostrar para ele que ele tem. Porque quando transfere o dinheiro do programa o ponto do programa do banco para uma empresa, o banco paga. Então, o banco também não está afim. Então, assim, Só que a gente sofria muito, eu não sei se eu posso chamar de preguiça do brasileiro, mas essa coisa, deixa pra lá. Então, assim, o desafio é o gatilho que vai ser despertado para o cara querer aprender a fazer o negócio. E aí, prova social. É uma das coisas que a gente tentava usar. Que é o que você falou, você tem exemplo e você consegue ensinar. Eu acho que tem uma outra... Esse negócio da preguiça, eu acho que existe, mas até eu também acho que eu sou bem preguiçoso para várias coisas. Se fosse mais fácil, ia ser... Mas mais do que isso é assim, se eu tenho clareza do potencial ganho. E aí, por exemplo, teve um dia na Singu que eu tava discutindo outra coisa, nada a ver com isso, mas mesmo assunto ali sobre esse negócio do incentivo. E eu peguei e falei pra uma menina assim, se eu te pedir pra você ir andando em Ibirapuera agora, você vai pra mim, por favor? Ela, pô, nem fudendo. Tem coisa pra fazer, é longe e eu tô com preguiça. Eu falei assim, e se eu te der R$2.000? Ela, eu saio agora daqui. Uhum. E se eu te der R$50? Aí não. E se eu te der 1.000? Ah, não, 1.000 ainda rola. Então, não é sobre a coisa, é sobre o esforço e um pouco do potencial benefício. Só que por ser um jogo muito difícil, e assim, a gente pode parecer que está falando de milhas, programa de fidelidade, nós estamos falando de qualquer coisa.
por ser difícil, ou eu preciso simplificar, ou eu preciso mostrar o tamanho do ganho, ou os dois ao mesmo tempo, né? E, por exemplo, uma coisa que eu fiz lá de brincadeira no meu negócio de milhas, eu fiz uma calculadora que estima quantas milhas você pode ganhar, milhas, pontos, whatever, tal, baseado no seu perfil de consumo, socioeconômico e de consumo. Significa aquilo? Lógico que não. Mas significa que, tipo, pô, eu tô deixando na mesa uma viagem ida e volta pro Rio. Não, eu tô deixando a mesma viagem de volta pra Europa. Opa, isso naturalmente faz... E, por exemplo, nenhuma empresa tem alguma coisa desse tipo. Não, não tem. E assim, ó, vou te falar, eu tenho um pouco de frustração, né? Agora também já saí de lá, mas não tem problema nenhum em trazer isso pra cá. Acho que faz parte as frustrações das nossas vidas. Mas a gente chegou a fazer na época, tipo, uma calculadora assim, coloca aqui o que você deseja, porque no fim ele tem um desejo. Sim, Às vezes perfeito. ele não sabe, a gente pode ajudar, e aí tinha algumas opções. E ok, e tentando fazer um pouco disso. Qual que é seu perfil, quanto que você gasta por mês, onde que você gasta, e coisas que você não gasta no cartão, mas que talvez você poderia trazer gastar. para cá, ou trazer para o cartão, até no varejo, indo para um... E eu lembro que a gente fez isso quando a gente lançou um cartão co-branded lá atrás, e aí a gente fez. Só que assim, a pessoa falava, beleza, tenho que atingir X mil pontos para chegar nesse meu... E o nosso desafio era falar o como. Como ela... E aí é o que eu falava do pegar na mão. Então a gente falava assim, cara, vamos criar um personagem, um concierge. E aí, por exemplo, a pessoa fez o login lá no nosso app, ou fez o login no site, ou o e-mail que a gente for mandar, o push, o SMS, enfim, whatever. Eu vou falar. Então, assim, cara, saiba que se você gastar R$ 50 aqui, você tá mais perto do seu sonho. Saiba que se você tá precisando comprar um tênis, porque aí você começa a ver o comportamento, já que é baseado em dados, você fala assim, cara, esse cara aqui já comprou, ele precisa, ou ele comprou, ou ele resgatou determinado produto, ou ele comprou determinado produto, porque a gente recebia a informação do parceiro, né? Do varejista ali, né? Então, assim, esse cara comprou, ele vai precisar disso aqui. Então, assim, usando alguns modelos de predição, daria pra gente pegar e fazer. Falar assim, cara, você precisa comprar um tênis. Compra aqui, vai ter uma promoção de 10 para 1, 10 pontos para R$ 1. Você compra um tênis de R$ 300, você vai ganhar 3 mil pontos. Mas não consegui fazer isso. Essa é a minha frustração. Então, assim, por trás a gente tinha isso, mas, assim, tecnicamente, a gente não conseguiu, pelo menos Sim. até quando eu saí de lá, a gente não conseguiu tangibilizar. Sim. Mas esse é o ponto, é o pegar na mão que eu falei, porque ele, às vezes, fala, tá bom, agora eu preciso comprar nesses lugares, mas ele não vislumbra a oportunidade, entendeu? Então, você tem que estar ali o tempo inteiro falando dessa oportunidade. Mas é complexo mesmo. E eu acho que é importante a gente falar disso porque a mensagem serve para qualquer empresa, na verdade, né? Não importa, nós estamos falando de pontos e tal, muito como um pano de fundo aqui para uma outra discussão, que é uma discussão de complexidade, de entrega de valor, de educação e tal. E eu, vendo pelo GLA, pelo G4, a quantidade de empresas que a gente passa que sofre disso, por exemplo, tem uma amiga minha que tem uma consultoria tributária. Ela economiza muito dinheiro da empresa, no fim das contas, mas é difícil. Tipo assim, ela tem que realmente fazer um esforço muito grande de educação para a empresa entender, pagar um negócio para ela descobrir e provavelmente vai ter oportunidades ali, né? E tal. Então, complicado. Mas vamos para onde eu quero mais ir aqui, vai, que eu tô mais curioso. Você foi diretora, né, lá do Einstein por 2 anos e meio, né? Mais ou menos. Antes, dá uma dimensão, assim, do tamanho que você puder falar e tal, do tamanho do Einstein, só para as pessoas terem noção do que é essa empresa, no fim das contas. Porque eu não tinha noção até o nosso café lá do que é o tamanho de um hospital e do hospital ainda, né? Assim, o Einstein não só é um hospital lá no Morumbi para rico, esse é o estigma, né? Hospital para rico no Morumbi, em São Paulo, é uma rede mesmo de saúde. Então, assim, se a gente for pensar em números, o Einstein tem, são 13 unidades privadas em São Paulo, acabou de inaugurar uma em Goiânia agora, são 27 unidades do SUS. Então, o Einstein tem uma baita atuação na saúde pública que as pessoas não sabem. Então, assim, se você for olhar, são 40 unidades de atuação na área da saúde e tem mais 8 unidades de ensino.
O Einstein tem faculdade, tem MBA, tem faculdade de medicina, nasceu lá atrás com faculdade de enfermagem e hoje, então, tem MBA pós, cursos de menor duração, enfim, tem 8 unidades. São 15 mil colaboradores, Caramba. 10 mil médicos. Então, às vezes, as pessoas falavam assim para mim, você conhece o doutor tal? E eu falava, puxa, gente, então, contratados do Einstein é 2 mil, por volta de 2 mil, 2 mil e pouco, que são contratados mesmo do Einstein. Mas o total de prestadores de serviço são 10 mil. Então, eu falava, puxa, talvez eu não conheça esse doutor, né? E aí, assim, eu só tive dimensão, Mineiro, quando eu entrei lá. Assim, porque foram uns 2, 3 meses de conversa antes de eu entrar. Mas aí eu vi, cara, um baita de um diamante bruto para ser lapidado, uma carência de informação sobre saúde no Brasil. De novo a história, né, da educação. De novo, história da educação, cara. Cara, educação move muito. E aí eu falei assim, cara, a gente precisa democratizar esse negócio. Porque eu comecei a falar com pessoas que você fala, cara, esse cara é especialista no mundo sobre isso. Sim. Então, quando você falou assim, é o melhor hospital do Brasil e da América Latina, esse ano foi atualizada a colocação no meu LinkedIn, até eu sair de lá, eu colocava lá, né, 38º melhor hospital do mundo, e subiu 2 posições, mesmo? 36º Verdade, agora. eu vi no seu LinkedIn. Subiu agora, eu já não estava mais lá, mas eu falei, cara, continuo. E aí, assim, 36º hospital, o melhor hospital do mundo. Então, assim, é gigante. Tem a incubadora de startup, tinha mais de 80... Enfim, era o número que eu tinha, não sei se aumentou, mas tinha mais de 80 startups incubadas, né? E algumas com investimento do próprio Einstein. Então, assim... E o desafio era a mesma coisa. Cara, como que você gerencia a sua saúde? Porque, assim, pensa que isso é uma rede de saúde desse tamanho. Só a unidade no Morumbi tem mais de 300 mil metros quadrados. É enorme lá. E aí eu vi tanta coisa, assim, no topo, sabe, de tecnologia, de conhecimento. Tinha uma, de pesquisa, coisas que as pessoas não imaginam, né? Então, assim... assim, sensacional, assim, os equipamentos e tudo mais. Então, quando eu entrei, eu vi tudo isso, eu falei assim, tá bom, mas a gente tem a gente é muito... Quando eu entrei, eu pensava lá, né, com cabeça de Einstein, somos muito conhecidos por alta complexidade. O cara, sim, cara, o cara entrar no Einstein, ele só vai pro outro plano, vai fazer a passagem, morrer, seja se ele tiver que, sabe, cara? Então, assim... Tem muita competência reunida, enfim, muita tecnologia abarcada nisso também. Contar algumas coisas aqui. Então, assim, gigante. Então, eu falei assim, cara, só que a gente precisa democratizar a saúde. Se a gente for pensar, a gente atua no SUS, mas a área privada, ela tá por uma base lá do topo da pirâmide. Sim, E aí eu falei assim, poxa, a gente precisa ter essa informação mais acessível. E eu lembro que no final de 2019 a gente lançou um blog. E que, graças a Deus, a gente lançou um blog, mal imaginava que vinha uma pandemia no começo de 2020. Então, e o blog, o que a gente foi? A gente foi fazer pesquisa também. Então, assim, cara, eu sou muito... assim, a gente precisa ouvir o outro lado. Não adianta a gente fazer só sobre o achismo. Falar. Não adianta falar termo técnico. Eu lembro quando eu entrei no Einstein, em dezembro, era calor e tal, e eu lembro que tinha um post nas redes sociais que estava falando sobre candidíase e tal. E aí é uma coisa comum, e que também a mulherada tem tabu, mas que, né, geralmente no calor, e aí falava assim, se você verificar prurido, e eu falava, gente, prurido, você tem que entrar no Google, não dá para usar linguagem técnica, né? Prurido, falar boca ao invés de cavidade bucal, então eu falei, a gente precisa simplificar esse negócio. É muito doido, né? E aí, assim, tinha muito isso. O médico, ele tem razão de querer usar os termos técnicos e falar corretamente, mas o marketing estava lá para traduzir esse negócio. Exato. Então, a gente... Isso certamente gerava bastante embate, né? Super. Super, então era assim, os textos vinham, às vezes do médico, a gente falava, putz, cara, agora a gente tem que traduzir, não dá.
Tanto que quando eu saí de lá, a gente tinha algumas pessoas, eu acabei criando uma in-house interna, que aí tinha redator, dev, designer, para nos ajudar. Então a gente já tinha esse tradutor. Né? Então, porque precisava mesmo. Então a gente começou. E aí lá quando a gente determinou o blog, tinha algumas editorias pra gente falar. Porque assim, gente, brasileiro não cuida da saúde. Sim. Isso é inacreditável, assim. Então, eu lembro quando eu entrei, comecei a falar com o time do Google, e nem o Google aqui no Brasil tem tanto dado sobre a área da saúde, tá? Sim. Eles têm algumas pesquisas, algumas coisas com a indústria farmacêutica, mas quando a gente vai para esse lado mais hospital, mais, assim, rede de saúde, pensando em prevenção e tudo Até mais mais... cotidiano mesmo, assim, cotidiano. Né? Mas, assim, um dado interessante, 97% das buscas de saúde no Google é doença já é sintoma. É absurdo, né? Então, assim, não busca prevenção, enfim. Então... Mas deixa eu te fazer uma pergunta, um pouco esquisita. Por que o hospital vai criar conteúdo sobre prevenção? Cara, porque assim, ó, hoje... Uma coisa bem... Quando eu entrei lá, não entendia muito isso, do ponto de vista bem capitalista que eu tô falando. É do isso, ponto de vista de ajudar as pessoas, mas claro, é uma coisa que eu vou trazer. Hoje, o que acontece? O modelo de remuneração da saúde no Brasil, ele é baseado em procedimento. Então, assim, tanto o médico quanto os hospitais, eles estão ganhando ali hoje, neste modelo, por procedimento. É exame que você faça, cirurgia e tudo mais. E aí vem bem aquela pergunta assim, que é isso, por que eu vou reduzir isso se minha receita, uma parte está vindo dali? Você entende? Mas a gente precisa cuidar para não chegar nisso, porque não é sustentável esse modelo. Então, é um modelo de remuneração por serviço e não por valor. Então, hoje, quanto mais exames, para você ter ideia, o Brasil pede 5 vezes mais exames que o resto do mundo. Principalmente os países europeus, né? E Estados Unidos, enfim, mas países europeus, os considerados países mais ricos, entre aspas, aí. Então, assim, a gente pede, em primeiro lugar, raio-x, depois exame de sangue, depois tomografia. São os 3 exames mais pedidos. Por quê? Porque isso também não afeta o bolso de quem pede. Hoje a gente tem coparticipação, mas se a gente for ver o percentual de coparticipação, ele é baixo. Sim, pequeno, né? Então, assim, é como se a gente tivesse um cartão de crédito sem limite para usar o sistema de saúde, para quem tem condições. Até porque 70% da população não tem. Até mais. Então, assim, só que essas pessoas que têm, a gente usa demasiadamente e não é culpa do paciente, não é culpa do... Sim, ele faz o que pede Foi a cadeia. Fazer, né? Então, assim, vem desde das operadoras, vem que sofrem com isso, porque, né? Lógico, elas pagam. Vem dos médicos, das instituições de saúde, enfim, a empresa que vai ter que bancar essa conta no final, ou o próprio paciente, enfim. Então, assim, não se sustenta. Então, existem iniciativas que são desenhadas para migrar para esse modelo de remuneração de valor. Então, o que é isso, para tentar tangibilizar? Você vai lá e você faz uma cirurgia. Você fez cirurgia, o seu médico ganhou, o anestesista ali ganhou, a instituição de saúde, o hospital ganhou dos 3 dias que você tem que ficar ali. E ok, só que você vai para casa, você tem uma complicação, você tem que voltar, você vai ter que ter uma outra... uma outra cirurgia ou um procedimento. Isso você está gastando e a pessoa está sendo remunerada por algo que não teve sucesso, ou que não foi com o desfecho que era previsto de ter o 100% de sucesso. E aí a outra pessoa, o outro médico que fez a cirurgia, ao invés de você ficar 3, você ficou 2 dias, ou seja, você onerou menos o sistema, você teve sucesso, você não teve que voltar, você não teve que fazer um outro procedimento, ele ganhou menos. Só que o valor percebido foi melhor. É um contra-incentivo, na verdade. É um contra-incentivo, né? Exato. Então, assim, a gente, da mesma maneira dessa coisa de pensar, essa instituição está querendo melhor para mim, é na mesma linha da gente fidelizar, sabe? De trazer esse cara ao relacionamento. Ele vai sempre estar pensando no melhor para mim. Só que hoje a gente foi
acostumado a falar assim, o médico que não pede exame é médico ruim. E não é, gente. Assim, o médico, se ele faz uma boa análise clínica, ele vai pedir o exame que você precisa. Porque hoje, por exemplo, de ressonância, a gente faz para 1.000 pacientes, o Brasil faz 132 ressonâncias para 1.000 pacientes. Na Alemanha, 22 vezes. 22 para 1.000. Assim, Eu lembro quando quando minha esposa ficou grávida, né? Que assim, e aí a gente estudou pra caramba e foi pra uma linha específica. E a gente, estudando isso, via também, assim, que se pedia muito mais ultrassom do que botar assim, que o necessário padrão, né? Tem os casos que são mais específicos ali. Mas de fato tem procedimentos desnecessários, tem tanto de coisa assim. E assim, isso é caro, uma cirurgia é cara também para o hospital, sabe? O custo fixo que tem para manter uma emergência lá e é alto. Então, assim, a gente está acostumado também assim, putz, tive uma dor de cabeça, vou no neurologista. Não, o SUS aqui tem um modelo que é o de atenção primária e que é o que a gente, né, defendia muito enquanto eu estava lá no Einstein, é o médico da família, é o clínico geral. Sim, cara, o clínico geral vai te avaliar, porque às vezes você mudou a sua alimentação e a dor de cabeça tá vindo dali, você não tem nada na cabeça. É um ajuste que seu corpo tá precisando fazer, sei lá, durante 2, 3 semanas até você entrar na nova alimentação. E você não precisa fazer uma tomo, sabe? Só para chegar. Então, assim, o hospital defendia muito isso, melhor uso, até porque esse incentivo na prevenção, essa atenção primária, a gente também tem muito recurso, serviço, mas para ajudar, e muito serviço, mas para ajudar ele. Aí vem o check-up, vem, enfim, tem testes genéticos super avançados, muito bacanas para você fazer seu mapeamento e tudo mais. Muito curioso para fazer esse negócio. Minha mãe teve câncer ano passado, ela acabou falecendo, e eu fiz um mapeamento genético depois, e assim, geneticamente eu não tenho nenhuma predisposição, né? Vamos dizer assim, em linha, para falar a linguagem popular. Então, só se eu... Aí, por exemplo, pega meu caso. Eu posso ter câncer. Isso não está descartado por estilo de vida. Cara, se eu fumar, se eu comer mal, se eu não praticar exercício, se eu tiver uma vida louca, eu vou ter. Posso ter, né? E o contrário, né? Se você já vê que tem uma certa predisposição, aí é mais cuidado ainda que precisa ter. É mais cuidado. Então, a gente... enquanto eu estava lá, a gente focava muito nessa coisa da prevenção, conteúdo. Como que eu te ajudo nisso, né? Então, assim, aquela dorzinha de cabeça que você sente. Porque, às vezes, as pessoas só vão procurar... Graças a Deus, não sinto, acredita? Quase nunca tem dor de cabeça. Nossa, maravilhoso isso. Eu sinto de vez em quando, mas, assim... Tá ok. Tá ok. Mas eu tive Covid e foi uma dor de cabeça diferente. E, assim, está ligado no seu corpo. Eu falei, pô, essa dor de cabeça aqui não é normal. E eu fui identificar o primeiro sintoma por causa disso. Mas, enfim, o desafio da saúde também era entrar no contexto. Então, e agora eu tô no shopping, e enquanto eu tava no Einstein, eu pensava assim, falava assim, cara, no shopping tem um monte de gente que tá esperando no shopping, viu? Maridos, às vezes estão ali esperando, ou outras pessoas, às vezes você vai ali para andar. Então, assim, cara, contexto. Onde eu coloco a saúde no contexto? Então, a gente tava, antes da pandemia, a gente tava pensando, né? Cara, aeroporto, sala VIP, as pessoas ficam ali esperando. Por que eu não ponho a saúde ali no contexto das pessoas? No shopping center tem um monte de gente andando e você tá com tempo. Por que eu não ponho a saúde no contexto? Mas não a saúde da maneira chata. Porque as pessoas hoje olham a saúde como doença. É por isso que ela fica chata. É uma coisa ruim. Você não quer olhar porque vai que você descobre alguma coisa. Ninguém acorda querendo fazer um exame. Então, assim, esse era um dos desafios da comunicação lá, além de ser restritiva. Por exemplo, a área de marketing, eu não tinha acesso a, por exemplo, o mineiro Gabriel Costa tem, sei lá, diabetes. Não tem. Mas... Eu ia te perguntar isso. Não dá para fazer essa parte de CRM como você podia na Múltiplos, né? No marketing mega direto, assim, não. Então, assim, óbvio que a gente tinha flags e, assim, lá no Einstein tinha muita informação sobre o paciente. Então, por exemplo, se você usasse lá, eu sabia a data da sua primeira passagem até a última passagem, sabia qual era a frequência, qual a recência, qual o seu plano médico, o que você usava, qual a especialidade, se você tinha ligado no nosso call center, qual era a nota de NPS que tinha dado, era super estruturado. Quando eu entrei, tinha dados, muitos dados.
E aí a gente foi tratando de estruturar. Fazer o ciclo de vida do paciente. Tipo, coletava, mas não fazia nada exato. com isso. Cada coisa também num lugar. O Einstein tinha feito o projeto de prontuário eletrônico, então isso tudo já estava em formato de dados. Então, quando eu entrei, junto com o time de CRM e Big Data de lá, a gente falou, cara, vamos estruturar isso aqui. Começar a dar corpo para a informação e realmente ter o insight. Então, a gente começou a olhar ciclo de vida, segmentação. Existia uma segmentação desatualizada de 2016 e que era externa. Eu falei, cara, não, segmentação tem que ser a gente que tem que fazer. A gente entende. A gente tem que entender. Então, assim, olhar os segmentos, os heavy users, os preventivos. Enfim, tinham 6 segmentos lá que a gente acabava olhando. Então, olhar muito para isso e olhar no ciclo de vida mesmo desse cara, porque tinha o ciclo de vida dele de Einstein e tinha o ciclo de vida de vida. Tipo, criança, começando a ficar adulto, a idade que vira família, pai, mãe, enfim, mãe, enfim. A idade do homem e da mulher começa a procurar a questão de câncer de mama, o homem de próstata, tal. Então, olhando para tudo isso. Então, assim, como que eu posso ajudar essas pessoas na jornada? Então, começando assim, desde, sei lá, maternidade. A pessoa nasce lá. O Einstein faz 4.000 partos na área privada e 8.000 na área pública. Era o dobro na área pública no ano. Então, assim, de 4.000 mulheres que têm filho no Einstein no ano, qual que é a taxa de retenção dessas mulheres aqui? Então, assim, até os 3 anos de idade, a gente foi olhar até 14 anos. 3 anos de idade, 50% estava lá ainda fazendo alguma coisa no Einstein. Só que, cara, no primeiro ano, isso tinha que ser muito alto. Sim. Vacina, você vai dar vacina, você tem filho. Você sabe que você dá um monte de vacina até 1 ano e meio. E tanto que desses insights, na época, a gente acabou criando o clube de vacina. Legal. Cara, então assim, você tá lá na maternidade, clube de vacina, você tem todas as vacinas até 1 ano e meio, que você faz lá num pacotão, paga em 12 vezes e vai para casa tranquilo e eu vou te avisar quando que você tem que vacinar. E tinha o serviço de vacinar em casa ou não. Só que isso cara, bota o sapato de quem tá lá. Lembro que a gente fez uma jornada da maternidade, a gente foi olhar a jornada da maternidade e a gente começou a descobrir coisas como isso. Então, assim, adianta mandar um e-mail para essa mãe que acabou de ter filho? Muito provavelmente ela não vai estar vendo e-mail. É o SMS que vai falar, daqui tantos dias você vai precisar dar vacina no seu filho, porque o celular tá ali com ela. A gente descobriu também que o homem, depois você me fala se isso é fato ou não, mas que o homem é super excluído do processo todo da maternidade. Assim, o homem se sente muito excluído, então... Mas aí eu vou... Puxa merda, eu vou ter que... Eu acho que é mais culpa do homem que se excluiu há um bom tempo e aí perpetuou o negócio. Mas assim. o sistema faz o homem ser excluído certeza. também, tá? Mas, enfim, então, assim, esse é o tipo... Aí de conteúdo, no caso da mãe, um exemplo... Tem muito conteúdo para criança. Como fazer isso com a criança? Só que não tem conteúdo para mulher. Cara, puerpério. Eu quero... Amamentação. Eu quero voltar essa criança para a barriga. Eu não sei o que eu faço. Rede de apoio. Exato. Quando que eu posso voltar a praticar exercício? Eu tô me sentindo estranha. Não é... Meu corpo tá estranho. Sei lá, às vezes a mãe tem a depressão pós-parto, não sente o amor. Muita então, questão assim, de autoestima pesadíssima. Então, assim, a gente falou, cara, como que a gente vai cuidar? E tem o geral do que as pessoas procuram na doença. Se uma pessoa vai num pronto-socorro, por que eu não posso, 2 dias depois, perguntar para ela? Você tá bem? Tá resolvido, né? Tá resolvido? Você melhorou? E aí, por exemplo, tinha a telemedicina. O Einstein tem telemedicina há 10 anos. Só que, óbvio, que com a pandemia esse negócio ganhou corpo e aí, né... Até tinha acabou muitas questões de regulação ainda também, tem, né? Porque não tá, pelo CFM não tá liberado, foi liberado na pandemia, mas é um caminho sem volta. Sem volta. Tanto que, assim, no Einstein, antes da pandemia, o Einstein fazia 80 consultas de telemedicina por dia. Com a pandemia, chegou a fazer 1.000 por dia. Caramba. Cara, bizarro, né? Então, assim, o cara foi no pronto-socorro e eu falo pra ele... Aí eu começo a colocar o modelo mental de cliente dentro do negócio da saúde. Porque a pessoa está paciente, ela não é paciente. Exato. E, geralmente, quando ela está no hospital, ela é impaciente. Né? Exato. Ela está impaciente.
Então, assim, cara, o cara foi no pronto-socorro. Mando pra ele uma mensagem, falo, você melhorou? Olha, tá aqui uma degustação da telemedicina do Einstein. Porque às vezes o convênio não cobre e eu não tenho como saber isso. E aí eu falo, mas tá aqui. Usa uma sessão de telemedicina, porque o Einstein passou a vender a telemedicina para pessoa física. Né? E aí a gente começou a fazer contratos na época, por exemplo, com operadora de telecom, com seguradoras, para incluir telemedicina como um valor agregado de serviço, sabe? Então, por exemplo, sei lá, na época a gente estava fechando com 2 operadoras, ia lá na sua mensalidade e você ia ter acesso à telemedicina do Einstein. Entendeu? Então, assim, era começar a fazer isso. Por exemplo, você tem um exame para ser feito e você precisa ficar em jejum. E aí eu sei que você tem, sei lá, que ficar 12 horas em jejum e seu exame às 8 horas da manhã do dia seguinte. Cara, 8 horas da noite você tem que parar de comer. Aí 2 horas antes, pro cara poder se organizar, né? 2, 3 horas antes, manda um SMS, sei lá, um push, se o cara tiver o aplicativo. Ó, daqui 2 horas tem que parar de comer. Coisas que a gente estava testando. As pessoas reclamavam do estacionamento caro lá do Morumbi. Então, assim, será que se eu der um voucher de um Uber da vida, de um 99 da vida, esse cara tem uma nota, dá uma nota melhor? Porque era super detrator de NPS esse negócio lá no Morumbi. Então, é assim, eu aviso que ele precisa ficar em jejum e ainda falo assim, e amanhã, hora que você precisar, você usa esse cupom aqui que vai te dar um desconto para você chegar lá na unidade para fazer seu exame. Então, assim, um desafio foi levar um pouco do modelo mental de cliente e deixar um pouco o modelo mental de paciente, que o Einstein tem isso muito forte. Né? Porque realmente o do paciente ele está muito associado a um determinado problema. Né? E o do cliente ele está associado a uma jornada, que não tem necessariamente problemas ali. Exato, né? Começa antes, né? E aí já, respondendo a própria pergunta que eu te fiz, né, pensando sobre isso, se você enfim, o Einstein já tem toda uma marca, né, em volta desse negócio, mas se você constrói conteúdo para ajudar em prevenção, conscientização e tudo mais, e você ajuda as pessoas, além disso ser bom, porque eventualmente vai acontecer algum problema, ela já tem a quem recorrer, porque ela já tem o contato, já tem isso, já tem aquilo. Então, eventualmente é isso, é o app que ela baixa para fazer não sei o quê, e dali já puxa uma telemedicina, porque para que você vai sair de casa para um primeiro contato, né, e tal. Então, de fato, isso na jornada faz muito sentido, e você começa com uma visão totalmente longo prazo, né? Não é do dia para a noite que a coisa muda. É isso, Mineiro. É visão de longo prazo, é o que eu falei, é o buscar essa fidelidade. O porquê que você vai escolher? Putz, porque ele me entende, ele me conhece, ele sabe, ele me dá serviço que faz sentido, a busca da conveniência. Já me deu uma cortesia XYZ aqui, né? Deixa eu fazer uma outra pergunta que ela é meio... Fiquei curioso agora, nem estava no script aqui. Você mudou de mercado, de indústria, muitas vezes e radicalmente ainda, né? E como que foi o seu processo de entender o mundo hospitalar, assim? Beleza, você chegou lá e aí? Cara, foi... Olha, eu falo, eu já trabalhei com médico, agora eu trabalho com qualquer outra espécie, qualquer outro segmento. Foi muito engrandecedor para mim. E assim, nos primeiros meses, eu tava com aquela coisa, meu Deus, será que eu tô no lugar certo? Sim. Então, tive muito mesmo, assim, dúvida. Mas quando eu olhava o desafio, eu falava, não, cara, eu tô muito certa aqui. Mas assim, e eu brinco, o que eu vou falar aqui, tem alguns médicos que viraram parceiros e amigos aí, eles sabem. Eu falo, cara, no começo eu fui sabatinada mesmo, porque você imagina, eu entrei... num universo... E o universo médico hoje ele é mais masculino ainda, tá? Tem bastante mulher, enfim, mas ainda é um universo. Se você for olhar o tamanho da base lá, médicas mulheres, é menor. Então, assim, uma mulher que vem de fora... Outro contexto, que era focada em varejo, essas coisas. Por mais que eu tivesse o background ali de... relacionamento, fidelidade e tal, eles me enxergavam muito com as pessoas de olhar do varejo, que vem para a saúde.
e fala, nunca trabalhou com nada da saúde, nem chegou perto. Fala assim, cara, marqueteira ainda, né? Que fala assim, marketing. Cara, É pejorativo também pra eles. então, né? assim, uma descrença. Eu enfrentei uma descrença total, assim. E até então, o marketing do Einstein, ele era muito focado em eventos, Muito institucional, muito né? institucional. Então, nunca tinha se olhado no paciente como consumidor. E aqui, não olhando o consumidor, eu lembro que assim, a primeira vez que eu fiz uma reunião com o meu ex-chefe lá, o Henrique virou para mim e falou assim, você não vai mercantilizar a saúde, você não pode, você não deve, a gente não quer isso. E aí você imagina que eu saí de uma empresa de capital aberto e ele virou para mim e falou assim, a receita aqui é consequência. Eu falei, ai meu pai, né? Eu acordava na cama ainda olhando o número e como que eu vou para uma empresa que é assim, a receita é consequência? Cara, é uma mudança de mindset gigante. Só que aí eu vi a pista para a experiência. Eu falei, cara, aqui a gente vai olhar a experiência assim, 100%. Óbvio que tudo que eu fazia no fim do dia, eu tinha que passar a régua e olhar. Porque a gente, lá, o Einstein é uma empresa sem fins lucrativos, não precisava trazer resultado. Sim. É, É que não ter fins lucrativos é diferente de é não trazer diferente- muita receita. Exato, né? porque tudo que se ganhava e tinha uma receita aí próxima de 3 bi, né, de faturamento no ano, era 2 bi 700, enfim, e aí a pandemia atrapalhou um pouco o objetivo, mas assim, o que acaba tendo de lucro se reinveste e por isso que é daquele jeito, do com os jeito melhores que é. profissionais e tudo mais. Então, assim, para mim foi esse desafio entender. E aí, cara, comecei a entender o que fazia a diferença pro esse mundo médico, sabe? O que faz sentido mesmo. Então, assim, a busca pela... o que eu comecei a trazer um pouco para eles da parte do marketing, porque assim, na medicina, dependendo do que você faz, você não pode errar. Porque você está lidando com vida. Eu falei, não, gente, aqui no marketing, no digital, A gente pode. a beleza da coisa é errar. Aham. É poder errar. Então, introduzi, mas assim, a gente começou a mostrar que tinham coisas que davam para olhar o resultado. Assim, era assim, a gente quer ajudar vocês enquanto médico. O médico, ele tá lá, cara, para fazer a consulta, para fazer a cirurgia, para atuar na medicina. Ele não tem que saber gerenciar a carteira de cliente. Quem vai fazer isso é o marketing. Uma peça-chave que a gente acabou descobrindo no estudo aí é a secretária. Quem tem contato com o paciente? A secretária. Não é o médico, que o médico vai ter ali o contato, sim, mas Durante o atendimento. quem vai vender os serviços? A secretária. Quem vai falar que tem check-up, exame, tem uma série de coisas, tem telemedicina? É a secretária. Então, assim, a gente começou a entender como que era esse pensamento do médico. E aí, assim, eu quero te ajudar a potencializar isso. Eu quero te ajudar a gerenciar a sua carteira. A ter relacionamento com o seu cliente, não só no momento que ele precisa de você, que ele vem aqui na saúde. Se preocupar com ele. E aí, trazendo esses assets pra gente criar a medicina baseada em valor, né? Legal. Mas eu era sabatinada nas reuniões, falava, não dá certo, porque o marketing não vai, mas a gente não pode falar, o CFM fica em cima. Eu lembro que meu chefe falou, vai ler lá a cartilha do CFM, tem 104 páginas, se não me engano, eu não li. Eu fui ler depois, quando eu tive que dar aula, que aí eu fui ter que falar disso, eu fui ler, mas eu falei, eu não vou ter essas amarras, então foi muito bacana esse... Boa. Tem mais duas ainda sobre o Einstein, a gente vai ali pro desafio atual. Mas o que assim, né, no fim você pegou, ainda lá no Einstein, um momento mais caótico da humanidade, né, recente, que foi a pandemia, e aí o Einstein totalmente parte desse contexto, né? O que mudou no seu trabalho, assim, Vanessa? Cara, eu não tinha dimensão do que ia mudar, assim, né? Porque até chegar aqui, que o Einstein foi o primeiro caso do Brasil e o primeiro da América Latina. E a gente estava olhando lá fora, como que os Estados Unidos estavam fazendo, tá. monitorando como que a Europa estava fazendo, a Itália, que estava sendo O caos, super né? sofrido lá, exato. Então, a gente tinha feito algum conteúdo explicativo, mas assim, a Covid nem tinha nome. A gente ainda chamava de coronavírus, depois ela começou a ter nome. E aí, quando começou, eu falei assim, cara, o que a gente faz? Eu falei, a primeira coisa, as pessoas estão com dúvida. Foi aí. E a gente não tinha agilidade, tá, Mineiro? Assim, enquanto eu tava lá, antes, no pré-pandemia. Cara, então assim, tinha uma coisa que era meio sofrida. A gente queria fazer um material, e até por ser um material
sobre saúde, todo o material que o Einstein colocava tem que ter uma aprovação e tem que ter o responsável técnico, que é o diretor médico, que hoje é o Dr. Miguel lá, enfim, tinha que ter o nome dele. Então, assim, e assinando, e tem processo, sofre processo, enfim. E a gente falou, cara, ferrou, nós vamos ter que mudar totalmente a dinâmica. Então, assim, a gente resolveu assumir o protagonismo, nós vamos ter que falar disso, nós vamos ter que ser dinâmicos. Então, a gente pôs o hospital inteiro e essas pessoas num dinamismo que eu nunca antes visto lá dentro. Então, e era um dinamismo, eu vou te falar que tipo era uma Black Friday acontecendo lá dentro, para fazer um paralelo aí com os nossos ouvintes que estão no mercado aí de mais varejo, mais tradicional. Então, assim, cara, era uma Black Friday semanal por muitas semanas. Que durou meses, né? Então, assim, cara, mudou essa questão, a aprovação. Então, a gente falou, cara, vamos ter que montar fluxo. E quem aprovava minhas coisas que a gente ia colocar no ar na época era o infectologista. Então, assim, era o diretor, vice-presidente, o infectologista, tal, tudo. Então, assim, tinha conteúdo que era mais crítico que ia até o diretor, obviamente. Mas, então, você imagina, isso tudo mudou. Como eu já tinha... Quando eu tinha 6 meses de eu montei in-house, o que fez total diferença. Tem pessoas lá dentro, aí a gente triplicou in-house nesse período. Aí a gente pôs os ilustradores. Porque começa a ter muita mídia em cima, muito jornalista perguntando, questionando, chegando, né? Tudo, né? E, assim, o nosso maior desafio na época, então, assumir esse protagonismo, autonomia, informação fácil. Então, o maior desafio foi falar assim, gente, foco. Cada coisa que a gente fizer, não importa que a gente vá fazer 100 materiais, mas cada um desses materiais, ele vai explicar uma pontinha desse negócio, que é a Covid, que é a pandemia. Então, porque desde o ponto de partida, a gente já começou a ver que precisava segmentar. Então, assim, para falar de filho na pandemia, porque a primeira coisa, como eu não sabia sobre criança, era o desespero. Puta, se meu filho pegar Covid. Então, assim, primeira coisa assim, um negócio só falando de filho na escola, um negócio só falando de amamentação, um negócio, né, para as mães lactantes, um negócio só falando para mulher que tá grávida, um negócio só falando para mulher. Bem nichado mesmo. Super, super nichado. Então, foi uma fabriquinha mesmo de produção. Então, a gente triplicou, a gente contratou ilustrador, porque a gente viu que não dava para usar só texto. Usamos muita ilustração. E assim, eu lembro quando a gente fez um saldo de 200 dias da pandemia, que foi de fevereiro a agosto, quando se falou de assessoria de imprensa, saíram mais de 38 mil matérias em 200 dias que citaram Einstein. E na época a gente concedeu 1.800 entrevistas em 200 dias. Então, assim, meu time ficou em home office, eu fiquei lá, mas assim, e a gente, no meio disso tudo, aprendeu a trabalhar à distância. A in-house ficava em home office, só o time da assessoria de imprensa que ficava lá, porque a gente toda hora tinha que fazer entrevista. Era 8 entrevistas por dia. Eu acompanhava algumas, mas não acompanhava todas e tal, não dava. Então, mudou a dinâmica. Então, a gente viu que a agilidade, cara, e tomar decisão. Então, a gente, reunião de crise todo dia, tomada de decisão todo dia, e a gente informou coisa que mudou. Então, isso foi uma coisa, uma quebra de paradigma para o Einstein. A gente falou assim, cara, ontem a gente colocou na peça que a gente divulgou que era tal coisa. Eu falei, então, mas ontem era tal coisa, mas mudou, e a gente assume que agora tá errado, que agora tá valendo isso. Tanto que nos materiais que a gente criava para ser disparado por WhatsApp, tinha dia e hora. Entendi. Foi um aprendizado no 3º dia. Para se proteger um pouco também. E fake news. Então, as pessoas falavam assim, cara, eu preciso saber de quando é essa informação, porque todo dia era informação nova. E fake news é uma coisa que eu brinco. O desafio não era matar um leão por dia, era desviar das antas. Putz, cara, que era um fake absurdo news. Atrás do outro, né? Então, assim, eu acho que... E aí, enfim, por exemplo, aí o ilustrador, depois que deu uma acalmada na pandemia, a gente mudou o perfil da in-house, o ilustrador deu super certo. Inclusive as réguas de relacionamento no Einstein, a gente testou com foto e com ilustração, o lift foi muito maior com ilustração. E aí você fala assim, cara, um público A vai pegar uma coisa mais infantilizada, que é uma ilustração, mas... Não, então, assim, o lift era... maior, então, enfim. Isso mudou, essa questão de agilidade e ficou depois, sabe? Essa coisa de aprovação, óbvio que tem coisas que vão, mas assim, esse dinamismo que viu nunca que dá visto, para fazer. Dá para fazer. A aceleração de muita coisa, e assim, e aí o foco na experiência.
que na prática sempre eu acho que foi muito forte de um modo geral dele. Foi. Mas, assim, era foco na experiência nesse lado, assim, não é o que o médico quer falar. Ah, tá. Até É o na que a experiência pessoa... do leitor, entendi. É o que a pessoa quer saber. Porque o médico queria falar de outras coisas. O médico queria falar, talvez, das pesquisas, dos avanços e tal. Não, a pessoa queria saber No o que fim do dia, meu eu tenho que filho, fazer né? hoje, Aham, entendeu? aham. Como que Legal. eu me protejo? Eu acho que era isso. Boa. Minha última aqui, eu falei que eu queria gastar tempo na história do Einstein. Vai sobrar uma mais rapidinha ali pra BR Malls, mas tudo bem. Fica tranquilo. Vanessa, o que certamente por ser um mundo muito diferente, né, do que até você mesmo estava acostumada, o que teve de mais curioso na sua jornada lá no Einstein? De mais Uma curioso... situação mais curiosa ou coisas que você descobriu que são curiosas? Eu acho que de curioso, deixa eu ver. Assim, ó, cara, no meio da pandemia é engraçado, né? Como a falta de referência ou acesso à informação. Então, assim, gente, no meio da pandemia, chegou uma mãe ali dando à luz no carro porque ela tava com medo, por exemplo, de ir pro Einstein De entrar no hospital. com medo de entrar no hospital, né? Por isso que eu falo esse negócio da informação, assim, É muito construtivo ou destrutivo, muito né? construtivo ou destrutivo, exato. Mas assim, eu acho que assim, curiosidade, você começa a ver um hospital ali por dentro. Nossa, mineiro não fazia noção do que é aquilo, 24 horas funcionando por dia e tudo que... então, assim, toda a parte de alimentação, o tamanho da nossa cozinha que tem lá, toda a parte de farmácia. Então, assim, o remédio, por exemplo, que chega nas pessoas internadas, ele foi todo separado por inteligência artificial. Existe uma automatização lá na farmácia, assim, sabe? Coisas que você... Quem tá lá na frente, você não imagina, né? Sim. Você sabe que chegou para você, mas tem toda uma engenharia por trás, né? Tem toda uma engenharia por trás. Eu aprendi muito sobre a cultura judaica. Cara, não sabia nada da cultura judaica. E assim, sabe, o quão forte é a união, Sim, sabe, eu tenho dos alguns judeus. amigos e é bem visível mesmo o negócio, Nossa, assim. isso foi muito, muito bacana, assim, ver, né? E assim, as curiosidades, assim, coisas que eu vivi que eu vou levar pra vida, sabe? Visitar Paraisópolis, ver a nossa atuação dentro de Paraisópolis, conhecer as histórias, que a gente vive numa bolha. Ah, com certeza. Nossa, então assim, sabe, história e enfim, tudo isso, você começa a enxergar as coisas de uma outra perspectiva, sabe, dando valor a muita coisa, assim, diferente. Boa. Muito bom. Vamos, pra gente fechar aqui, duas perguntas. Acho que a mais importante, assim, você saiu de um contexto que teve muito impacto por causa da pandemia, de um determinado tipo, e foi para um outro que também teve muito impacto por causa da pandemia, né? Que é agora na BR Malls, né? O que, assim, logicamente um negócio muito diferente, mas o que está sendo mais desafiador para você nesse momento, uma vez que tem uma série de restrições, tem medo, enfim, tem uma situação super complexa e que ninguém sabe o que fazer, né? Essa que é a boa verdade, porque ninguém passou por isso antes, né? Exato. Então, assim, e até os exemplos de fora não se aplicam muito Sim. aqui, né? A relação, por exemplo, de shopping nos Estados Unidos, na Sim, China, é não diferente é da mesmo relação que a gente paradigma, tem né? aqui. Então, acho que assim, bom, entrar numa empresa no meio da pandemia já é desafiador. Então, eu falo, cara, não vivi o shopping ainda com o olhar agora de dentro da companhia. Porque antes, óbvio, eu ia como consumidora. Sim. Mas eu entrei na pandemia, então eu não vivi o shopping do jeito que ele é. Pegando fogo, né? Exato. Então, mas assim, o que a gente já vê, as pessoas estão voltando, ainda bem. E assim, o shopping é um local, aqui o brasileiro tem uma relação emocional Sim. com shopping center. Porque é um local onde eles vêm como entretenimento, sabe? Não é só um local de compra. Com certeza. Então, assim, tem gente que vai lá para usar o Wi-Fi, tem gente que vai no shopping para usar o ar-condicionado e ficar ali usando o Wi-Fi, porque é seguro, levar a família. E, óbvio, para resolver a vida, comprar, tem serviço, enfim. Então, assim, desafios hoje.
Cara, então, BR Malls tem 31 shoppings e 26 que a gente administra. Então, assim, 26 shoppings têm equipes lá matriciais. Então, por exemplo, lá de marketing, eu tenho 26 equipes que, Sim, pontilhado... uma em cada shopping, né? Exato, acabam... E aí tem comercial e operações também. Então, assim, o desafio é, hoje, olhando esse todo, a gente precisa virar a chave para pensar em consumidor. Até alguns anos isso não era feito. Então, assim, era um Porque era mercado de real estate. e é uma demanda que já tinha, vinha, Exato, né? vinha. Então, era assim, hoje eu Você já falo, tá bem posicionado. meu desafio é cliente no centro. Quem que é a experiência do cliente no meu caso? Lojista e consumidor final. Então, assim, antes era isso. Ah, tem lá o shopping, você tem sua loja, a loja tá aqui, você paga um aluguel, você paga o condomínio, tem uma participação lá no fundo de promoção, que é o orçamento de marketing, e é isso. E ok, a loja tá vazia, vem outro, muita demanda, vende a BR Malls. Ano que vem faz... ano que vem não, faz 15 anos agora. E, assim, vende ativo, né, para ter um portfólio melhor. Duas coisas que super importam: mix de loja e localização. Esse é o ponto-chave. Então, assim, o desafio agora é falar assim, tá bom, antes a gente pensava muito nesse mercado como um mercado ali de locação, e eu tenho uma expressão que a gente falava, era o caixote ali de vendas e tal, e não, cara, isso aí é um mercado de entretenimento. Então, assim, o nosso maior desafio é, com a pandemia ainda assim, como que as pessoas vão se sentir seguras para voltar? Então, assim, e por que elas vão voltar? A gente não sabe. Cara, você está recebendo a comida em bom estado hoje na sua casa. Você vai voltar para ter uma experiência de restaurante, gastronômica? Talvez. Se tiver experiência exclusiva. Talvez uma frequência menor, talvez com algum melhor, incentivo de alguma coisa, talvez com alguma coisa bacana que faça. Então, assim, o entretenimento, ele está muito no foco agora para a gente entender qual que vai ser esse comportamento. Então, lá fora a gente está vendo que está voltando. E aí, as duas últimas datas, namorados e mães, ela já está trazendo pra gente uma recuperação. Não são 100% dos nossos shoppings que estão com 100% das operações já ok. Eles estão, Rodando, tá, né? 100% tá aberto, mas tem shopping que tá fechado de final de semana, horário mais horário restrito, reduzido, exato. E só que assim, o legal também disso tudo, no meio disso tudo, independentemente de pandemia, é a regionalização. Cara, são 26 shoppings, são 26 situações diferentes. São muitos Brasis dentro do nosso Brasil. Isso é muito legal, assim. Eu comecei a visitar, sei lá, visitei 1/3 só dos shoppings. Não consegui visitar tudo por conta da pandemia. Cara, o desafio é diferente em cada um, sabe? Qual foi, de curiosidade, assim, o desafio que você achou mais curioso, diferente do que você estava imaginando? Olha, eu já sabia que era regionalizado, mas pensa assim... Então, vamos supor, eu fui no Rio de Janeiro. Os 3 shoppings que tem lá é o Norte, o Tijuca e o Plaza Niterói. Então, assim, os 2 estão no Rio e Niterói, mas assim, os 2 do Rio de Janeiro, desafios completamente diferentes. Então, é muito. Então, por exemplo, público do Tijuca é um público que tem a idade mais avançada, é um público mais idoso. Sofreu até mais na pandemia por conta de idoso, ser grupo de risco, ficar em casa e tudo mais. Mas assim, cara, putz, eu não vou lembrar agora exatamente a quantidade de cafés, mas são quase 30 cafés que tem lá no shopping. É mesmo? Café. Uhum. Os cafés é aquele ponto. Então, assim, lá no Tijuca tem pessoas que vão todo dia no shopping. Pra tomar um cafezinho. Tomar café. Elas andam, elas falam com os lojistas, elas conhecem as pessoas que trabalham no shopping, ela conhece o superintendente do shopping. Que loucura. Então, assim, cara, o café é um ponto de convergência dentro do shopping, e em vários shoppings, né? Então, assim, eu tenho um desafio de trazer pessoas mais jovens para o shopping, mas eu tenho o desafio de tratar muito bem aquele que é meu público. Que já bota dinheiro, que né? bota dinheiro ali para dentro, entendeu? Então, assim, como que eu vou entender esse desafio de famílias jovens que tem para vir no Tijuca? Que eu preciso levar para lá? Que tipo de experiência, entendeu? Então, assim, é gastronômica, é evento para família jovem que tem criança, que tipo de, sei lá, de licenciamento? A gente tem parceria hoje com a Disney, então, assim, a Disney leva essas pessoas para lá, outros...
Sim, então assim, a gente agora tá pensando muito no público de gamer. Então assim, game, o negócio, então a gente tem projetos aí, né, nessa linha de game, enfim. E a gente tem um outro lado de mídia, que as pessoas não fazem ideia, de mídia mesmo. Então a gente tem o mídia dentro do mall, mas então De venda de de mídia, venda né? de mídia, mas assim, como que a gente usa a inteligência? Porque se você for pensar, Mineiro, você tem 200 milhões de visitas no ano nos shoppings que a gente tem. Que bizarro. É muita coisa. E eu hoje não estou fazendo nada com isso não ainda. capitaliza Não como capitalizo. poder. Então, assim. E hoje a mídia que a BR Malls tem não está só nos nossos shoppings. A gente está em 65 shoppings. Então, assim, como que eu uso essa coisa de comportamento para ajudar esse lojista, ajudar esse shopping a trazer o público que a gente realmente precisa e quer. Tá E olhando o alinhado com- comportamento. Né? Hoje, por exemplo, a gente vende mídia hoje por tela. Não por impacto, por comportamento. Então, tá migrando isso, entendeu? Então, esses desafios, assim, de entender mesmo, entender o lado do lojista também, né? São os grandes desafios que eu enxergo hoje, estando dentro aí de BR Malls. E aí é super regionalizado, porque, por exemplo, a gente tem cidade que a gente é o shopping número 1. Então, a gente tem, sei lá, a cidade que a gente tá, que o nosso market share do shopping é mais 70%. Mas assim, como que você blinda? Se o cara colocar uma âncora no outro shopping que faça sentido, o cara vai roubar esse público, né? E, eventualmente, o shopping pode chegar, faz um deal muito melhor ali pro cara, pra loja e tal. Exato. Perfeito. Exato. Tem... Porque, assim, aí você falou uma coisa que as lojas fazem... são muito importantes para a composição desse negócio, né? Vocês também fazem coisas proativas com as lojas? Sim. Do tipo, vem pra cá, cheguei. Sim, com certeza. Então, assim, o time comercial, ele fica ali Vai nas monitorando negociações, você. vai monitorando, vai nas buscas das insider informations para saber, enfim, o que vai acontecer, como que está acontecendo, porque é super, super relevante. Então, e o time de marketing ajuda nisso também. De inteligência, de usar ferramentas para entender quais são as marcas potenciais, o que tem fit com aquele público que está ali, qual que é a atuação primária, qual que é o público primário daquele shopping. Então faz sentido trazer a marca, sei lá, de moda. Porque, por exemplo, ó, se você for ver moda, ela tá caindo o consumo, né? Moda feminina não cresceu como outras, né? Mas, por exemplo, você precisa ter no mix algumas marcas de moda feminina para fazer o negócio, né, fechar. Gastronomia é algo que está crescendo muito. Imagina. E não é o restaurante da praça de alimentação. Não, lógico. Não, é o restaurante que vai te proporcionar ali, é restaurante mesmo, né, com as mesas ali, te proporcionar alguma coisa. É que é a experiência do restaurante, né? Exato. Não só a comida. Nossa, eu detesto comer praça de alimentação. Não dá, né? Então, são essas coisas hoje que... E aí, pro lojista, então, também tem, até na pandemia, a gente acabou criando Juntos pelo Varejo, que foi despretensioso, mas que... E aí buscava crédito pro lojista, treinamento pro lojista, então tem esse olhar também. E pro consumidor, tem 8 shoppings, que começou com MVP, tá aí indo para 10 meses, do programa de relacionamento. Que é assim que eu vou saber tudo que esse cara faz e tendo esse opt-in, sem esses barros aí de LGPD e tudo mais, enfim. E que a gente tá focando bastante nisso, né? Dá pra embarcar muita tecnologia Putz, ainda, né? cara, muito. É a sensação que eu tenho, assim, no varejo, de um modo geral, assim, qualquer coisa que tenha sua natureza offline tão forte, assim, eu acho que eu não sei se foi esquecido, ou se é difícil mesmo, ou se é caro, ou se é tudo ao mesmo tempo. É difícil, deixaram pra lá. Mas a sensação que eu tenho é um pouco essa, assim, de... São perfis muito diferentes. Eu não tenho paciência nenhuma, por exemplo, mas eu vou, especialmente se for pra essa história de... O negócio é ir comer, né? Se for pra ir comer, eu vou. E aí, eventualmente, você fala assim, mas eu vou aproveitar e resolver o pepino tal. Mas, às vezes, o meu drive é muito para resolver pela conveniência e tal. E aí vão ter perfis muito, muito diferentes, né? Exato. Mas, assim, família é um grande
motivador, enfim, por isso que assim, eventos para criança, alimentação, então gastronomia são 2 focos aí grandes que a gente tem. Então, enfim, aí a gente está testando novas tecnologias, tem shopping a gente olhando sensor, câmera. Imagino. Já... Tem coisas. Porque se você tem Wi-Fi lá, se Sim. você tem. Interessante. Vixe, cabe outro episódio aí, só pra gente falar das complexidades do shopping. Bom, vamos fechar aqui pra gente. Putz, daria pra ficar muito tempo mesmo. Mas vamos lá, vai. A gente sempre termina, você já sabe, né? Da mesma forma, que é pedindo recomendação de coisas, né? Pode ser gente pra seguir, pode ser conteúdo e tal. Então, o que você... 3 recomendações suas aí pros nossos espectadores. Bom, quem já tá aqui, ouça todos os episódios, são muito bons. E assista é também. É isso aí. Pelo YouTube, legal ver também com vídeo. Mineiro, há alguns anos eu venho num processo meu de autoconhecimento, assim, sabe? E aí, tem um livro que ele é mais... Eu vou trazer ele aqui, porque eu acho que como ele mudou uma parte na minha vida, ele não é super indicado, e até vou indicar menos coisas assim de temas mais profissionais, menos técnico e tal. Eu não tenho quase saco nenhum, mas e aí assim, porque isso a gente tem um monte de material, enfim, mas assim, eu comecei muito nessa fase de autoconhecimento e tal, e eu li um livro que chama 10% Mais Feliz. E aí você olha o nome e você fala assim, nossa, que... Autoajuda clássica, autoajuda, né? você fala, putz, que... Cara, e você sabe que eu nem lembro onde ele surgiu, a dica, não consegui lembrar. Tava tentando... não lembro. Mas, cara, quem escreveu é um jornalista da ABC, ele chama Dan Harris, e ele era mega cético sobre meditação. Super. E aí ele foi pra fora, ele foi entender isso, ele foi conversar com os gurus, com os entendedores, com os estudiosos, com os filósofos que olham para tudo isso e tudo mais. E eu comecei a meditar a partir daí, porque ele contou, né, no livro, enfim, que ele era super cético, ele teve uma crise ao vivo. Caramba. Ele, tipo, um burnout mesmo, Surtou ali ao vivo, ele ao surtou e ele não lembrava, e ele surtou ao vivo e tal, não sei o quê. E aí ele falou que quando depois ele escreveu o livro e começou a estudar e viu que tinha algumas coisas, por exemplo, meditação, já tem comprovação científica e tal, aí ele começou. E aí ele falou, cara, eu tava buscando o nome do livro e ficava assim, que nome que eu vou dar? Ele falou, cara, eu vou dar 10% mais feliz, porque talvez seja uma forma de eu tangibilizar o que eu considero que seja meditação. O impacto do negócio, né? Exato, ele falou, e vai vender também, enfim. Boa. E aí, nessa busca aí, eu comecei a olhar mais coisas assim, sabe? Sobre humanidade, sobre o comportamento das pessoas, do ser humano. Eu tava, no final do ano, eu tava lendo Sapiens. E aí, bom, enfim, sei lá, os 3 do Yuval Harari, que é Sapiens, Homo Deus e 21 lições para o século XXI. Eu não li Homo Deus ainda, tô lendo 21 lições. Eu acho que, assim, faz a gente parar para pensar nisso aqui, que é a nossa vida, no que a gente acredita, no que a gente acha que é palpável, em como começaram as narrativas. Como as pessoas funcionam. Como as pessoas funcionam e como a gente acredita. Cara, a pandemia deixou claro o jeito que a gente acredita em qualquer história bem contada, mesmo que ela seja fake, Um absurdo. Então, assim, sabe, como começou a humanidade, como que a narrativa começou para fazer a gente colaborar entre a gente mesmo, enfim e tal. E aí, no 21 lições, ele fala muito do futuro, baseado em algumas coisas, assim, tecnologia, biotecnologia, como que vai estar o emprego do futuro, qual que é o nosso papel como liderança, cara, o que eu posso fazer hoje dentro da empresa que eu tô? Tem um pouco de trazer sei lá, também não gosto de usar essas palavrinhas, tipo missão, propósito, mas assim, cara, sei lá, o que dá pra fazer? Pelo menos, né? O autoconhecimento mesmo. Se eu sou bom nisso, como que eu posso aproveitar mais? Né? E se eu não sou bom, eu quero melhorar ou não? Quero deixar de lado, né? E aí, enfim, ele fala até um pouco dessa questão do livre-arbítrio, né? Que o livre-arbítrio, ele fala que não existiria, que nosso cérebro faz e toma decisões baseadas em cálculos biológicos que um algoritmo poderia substituir. Falei, cara, então... E aí, acho que assim... E por fim, é uma dica não necessariamente de livro ou podcast ou específico, mas assim, eu lembro que quando eu queria dar falei, eu preciso melhorar meu inglês e tal, não sei o quê, eu coloquei meio que assim, cara, todo dia eu vou ler alguma coisa, e aí eu assinei um monte de newsletter de qualquer assunto. E
aí, sei lá, você pega jornal de fora, um New York Times da vida, você entra, sei lá, numa consultoria e assina news, e aí você começa a ler um monte de coisa, nada a ver, então, assim, coisas, sei lá, da votação na África do Sul, se é a China ou os Estados Unidos que vão fazer parte do acordo, sei lá, você começa a ler sobre a ONU e sabe coisas assim, você dá uma viajada, você foge do seu tema eu acho e acho que abre muita cabeça. Eu acho que o ponto é bem esse. Um é de abrir a cabeça e o outro também é de deixar o outro lado da cabeça descansar um pouco. Hoje, sinceramente, eu fico o dia inteiro também, a cabeça não para. Hoje, o único momento que eu consigo... O único, assim, né? Um dos principais é no jiu-jitsu. É tipo 1 hora que é tanto sofrimento ali que eu não consigo botar atenção em outra coisa. Mas a sensação que eu saio depois é muito boa, exatamente, não só pelos aspectos fisiológicos, né, que acontece, mas por ter, tipo, deixado os problemas de lado 1 horinha. E aí voltado, putz, só isso dá um alívio mesmo. E eu acho que, no fim das contas, é o mesmo mecanismo, né? De você olha, consome o que você quer, por hobby, sem Exato, obrigação sem e tal. E isso te dá uma paz, até uma sensação de controle também, né? Porque muito no dia a dia eu acho que a gente sente que não tem muito controle das coisas, né? Nossa, total. A meditação eu sinto assim. Aí eu passei a meditar e meditação guiada, gente. Começa com 5 minutos. Eu já fui e voltei tantas vezes. E pra mim, assim, meio que quando eu tô nos momentos mais críticos, eu volto, me ajuda pra caramba. E aí parece que quando as coisas estabilizam, meio que assim, eu sinto menos falta. Quando o negócio tá meio caótico, Aí você eu busca. sinto Mas falta. que bom. Você tem uma válvula de escape ali. Deveria ser alguma coisa hábito, a gente tem mas, que fazer, né? Mas tanta coisa devia ser. Nossa. Mas não dá. Mas eu também não me cobro, assim. Mas eu faço e é muito bom. Boa. E é isso. Então tá, ó, Muito adorei a bom. conversa. Putz, dava pra gente ficar mais. Na verdade, nós Dava. vamos ficar mais. A gente tem 2 perguntinhas pro extra que Tá vai bom. pra nossa comunidade. Então, pessoal, é isso. Vanessa, super obrigado pelo papo. Obrigada E temos a mais uns vocês. minutinhos extras lá dentro da plataforma do Growth Leaders Academy. Beleza? Valeu. Valeu, pessoal.